Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós passarmos para o momento em que ouviremos a palavra do Senhor, eu estive aqui há aproximadamente um mês atrás e naquela ocasião, acredito que alguns de vocês lembram-se que eu pedi a oração pela vida do nosso pastor lá da quarta igreja. Ele estava próximo a ser submetido a uma cirurgia, então eu estive aqui pedindo oração da igreja, dessa congregação, pela vida do nosso pastor, pelaquela intervenção que ele haveria de ser submetido. Hoje eu estou aqui para agradecer as orações dos irmãos, em nome dele, evidentemente. Ele fez a cirurgia, foi muito bem sucedido, graças a Deus, está em processo de recuperação, e eu não poderia deixar de louvar a Deus pela vida dessa igreja que, creio eu, esteve orando pela vida do reverendo Clélio Simões, lá da quarta igreja, assim como creio eu também que todos nós estamos orando pela vida de vocês, o pastor, no meu caso, do segundo pastor, meu segundo pastor que encontra-se aí nesse período de expectativa com relação a essa enfermidade que o acometeu de ontem para cá, e nós cremos que o nosso Deus é poderoso para visitá-lo, para restaurar a sua saúde. Haja visto que dentro em poucos dias haverá um evento aqui, uma cantata, né? E todos nós sabemos do desejo do seu coração de estar aqui junto com os irmãos para adorar o nosso Deus. Irmãos, dito isto, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 105. Livro dos Salmos, capítulo 105, eu estarei fazendo a leitura do versículo 12 até o 22. Salmo de número 105, versículo 12 até o 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então era eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te render graças, ó Deus, por esse culto, por esse momento de celebração, e nesse instante, ó Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra que foi lida e recorrer ao teu Espírito Santo, ó Deus, que ele venha a nos auxiliar nesse momento em que nós haveremos de meditar na tua palavra, para que saiamos daqui, ó Deus, edificados, que essa palavra ela produza em nosso coração benefícios que vêm da tua parte, para que em tudo isso, ó Deus, o teu nome seja exaltado. É em nome de Jesus que nós assim te rendemos graças por tudo. Amém. Irmãos, o Salmo 105 é um salmo, como a maioria dos salmos, é um salmo de celebração. O salmista, ele nos convida, nos convoca
Ele coloca palavras aqui no imperativo que nos convoca a celebrar ao nosso Deus. O Salmo 105, ele é um salmo de celebração, não apenas porque as palavras aqui, elas nos conduzem, ou elas nos relatam, nos fazem esse convite para a celebração. O Salmo 105, parte desse salmo, ele está escrito lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, tem até referência em algumas Bíblias, parte desse salmo, e esse salmo foi escrito, essa parte do salmo, no momento em que o povo de Deus estava vivendo um momento de celebração. Eles haviam trazido de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, e naquele exato momento, eles promovem uma grande festa, uma grande celebração, e esse salmo relata esse momento em que eles estavam celebrando. Mas o salmo, ele nesse momento de celebração, ele faz uma conexão entre aquele momento que eles estavam passando da vida do povo de Deus com aquilo que Deus havia prometido a eles. Eles veem que aquele momento de celebração, ele se relacionava com a aliança que Deus havia feito com eles. Ele vai falar várias vezes essa palavra aliança, está lá no versículo 7, ele diz: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. De forma que o salmista, ele entendia que o motivo dele celebrar a Deus, havia uma razão maior para que eles estivessem reunidos ali celebrando o seu Deus. E essa razão era porque esse Deus havia feito uma aliança com eles. Essa era a razão maior deles estarem todos juntos ali para celebrar, para cantar louvores, para render graças a Deus. A razão maior era porque Deus havia feito uma aliança com aquele povo, Deus havia feito um juramento com aquele povo. E o salmista, prosseguindo, ele lembrou-se de um episódio da vida do povo de Deus, relatado lá no livro do Gênesis, a respeito da vida desse homem chamado José. E ao ver a sua lembrança, aquele episódio, ele vai traçar uma narrativa de tudo que aconteceu, de algumas coisas que aconteceram, onde ele vai explicar um pouco, através dessa narrativa, a respeito que aliança é essa que Deus fez com o seu povo. E aqui a gente já vê, teve um pregador pregando em cima desse texto, ele citou algumas virtudes, e uma das virtudes do autor desse salmo, é que ele, segundo a pregação que eu ouvi, é que ele era alguém que lembrava-se bem de tudo aquilo que Deus havia feito em favor do seu povo. Ele não deixou no esquecimento, ele se recordava bem, e quando ele estava celebrando, e quando ele quis falar ali, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, a respeito de que aquela celebração era fruto de uma aliança que Deus tinha com ele, ele se utilizou da lembrança que ele teve a respeito desse episódio na vida do povo de Deus. Esse episódio, e ele vai fazer uma narrativa, né? Ele vai até o versículo 16 até o versículo 22 desse salmo, ele vai trazer para nós uma explicação a respeito daquele episódio que é relatado lá em Gênesis. O salmista aqui, ele vai nos explicar o que foi que aconteceu naquele momento lá, quando Deus levantou aquele homem José. A história de José é uma história que ela é conhecida, bastante conhecida no nosso meio. É uma história que dela não é tão difícil tirar aplicações para a nossa vida. Porém, um outro autor, falando a respeito da história de José, ele se apercebeu que é uma história que é pouco contada no nosso meio cristão.
A não ser nas escolas, nos departamentos infantis, essa história ela é muito bem explorada, é sempre comentada, mas no dia a dia da igreja é uma história um tanto quanto deixada de lado ou esquecida. E o curioso é que até nas próprias escrituras, diferente de outros homens, José, ele também não é muito citado. Ele é citado aqui no Salmo 105, a sua história é citada. Ele é citado também lá no livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão está perante o tribunal, ele vai fazer uma defesa a respeito do Evangelho. Ele também se utiliza, ele traz à memória a história de José, e ele também é usado lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, quando o autor daquela carta ele está fazendo uma defesa da fé como sendo algo que produz esperança numa vida vindoura após a morte. Apesar de serem poucos momentos, a gente percebe que a história de José ela é utilizada em momentos cruciais da história do povo de Deus, e aqui ela é relatada para trazer um pouquinho de explicação a respeito de que aliança é essa que Deus tem com esse povo, que aliança é essa que Deus tem com o povo. E falando a respeito dessa aliança, a primeira coisa que o salmista vai nos informar é que esse Deus que tem aliança conosco, essa aliança fica muito bem claro, porque Ele não nos trata com indiferença. A primeira coisa que o salmista vai relatar, que nós podemos ter convicção, certeza que Deus ele tem aliança conosco, com o povo ou com o seu povo, porque Ele não trata esse povo com indiferença. Mesmo e apesar de quem esse povo é, ainda assim esse Deus, Ele nunca foi indiferente para com esse povo. E lá no início, a partir dos versículos que eu li, do versículo 12, nós vamos nos aperceber isso de forma muito clara, porque apesar o salmista dizer que eles eram um pequeno número, eram pouquíssimos, forasteiros, não tinham um local fixo para habitar, ainda assim Deus não permitiu que nenhuma daquelas nações pelas quais eles passavam, eles peregrinavam, que essas nações os oprimissem. Deus chegou até mesmo a repreender reis por causa daquele povo. Veja como Deus ele nunca agiu de forma indiferente para com aquele povo. E no versículo 16, aí quando ele vai tratar exatamente sobre aquele período da história de José, o salmista diz: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Esse é um relato da história lá de José, que houve um período na história do Egito que Deus ele fez vir fome sobre a terra, de forma que as pessoas não tinham mais como obter o seu alimento. Esse relato está lá registrado no livro de Gênesis, a partir ali do capítulo 37, nós vamos ver a história de José, e o salmista traz aqui esse momento quando Deus faz vir uma grande fome sobre aquela região, sobre o mundo habitado, conhecido daquela época, de forma que não havia meios para que as pessoas conseguissem o seu alimento. E o fato de Deus trazer sobre aquela nação fome também atingiu o povo de Deus, trouxe para aquele povo um choque de realidade. Foi algo que afetou profundamente não só os demais povos, não só as demais nações, mas o povo de Deus, aquele povo que ainda era em quantidade muito pequena. Eles foram afetados e deixaram eles meio que sem saber o que fazer, quando o Jacó se levanta e olha para aqueles seus filhos e diz: o que é que vocês estão fazendo aí? Vão para o Egito, vão lá no Egito atrás de alimento. Quando a gente olha Deus intervindo na história da humanidade e por conta disso trazendo fome, miséria, caos, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus está disciplinando. A ira de Deus está sendo derramada por causa da desobediência daquela geração
ou até mesmo do povo de Deus. E isso, sem dúvida, a gente vai percorrendo as Escrituras, nós vamos perceber que em muitos momentos da história, Deus agiu de forma severa e fez com que o povo padecesse. E aqui é mais um momento desse da história que é relatado uma intervenção de Deus na história da humanidade e que vem atingir o seu povo. Só que nós vamos perceber que havia um segundo objetivo, um objetivo em Deus trazer fome para o seu povo. E era exatamente para que o seu povo se dirigisse para o Egito. Deus tinha um objetivo de que aquele povo saísse do local onde eles estiveram e fosse para o Egito. E até a própria promessa que Deus havia feito a Abraão já constava que ele haveria de passar um longo período no Egito e depois eles retornariam à terra. Mas havia outra questão aqui que é interessante, que eles só vieram descobrir o real objetivo de Deus levá-los para o Egito quando eles estiveram na presença desse homem chamado José. Até então, eles saíram da sua terra, eles foram para o Egito, mas eles foram ali no sentido de lá eles conseguirem alimento, voltar para a sua casa e alimentar o seu povo. Porém, quando eles chegam lá na terra do Egito, eles se deparam com aquele homem e imediatamente eles não reconheceram a respeito de quem se tratava. Porém, José os conheceu. E aí a gente começa a perceber que havia um projeto, um desejo maior em Deus em levar aquele povo para o Egito. Deus levou aqueles homens exatamente para a presença do seu irmão. Havia um desejo no coração de Deus de que aqueles homens comparecessem perante a presença daqueles a quem eles tinham, por inveja, por possuir um coração invejoso, haviam vendido como escravo. Haviam armado todo aquele projeto por inveja do seu irmão, e por conta desse coração ganancioso e invejoso, terminou que aquele irmão deles foi bater lá no Egito. Só que de imediatamente eles não reconheceram quem era José. E eles também não entenderam absolutamente nada daquilo que José fez com eles. Só vieram entender posteriormente, quando José, por iniciativa, resolveu mostrar-se, revelar quem ele era e por qual razão que ele estava ali no Egito. Havia uma razão clara e evidente que fez com que Deus levasse José para o Egito. Aqueles irmãos de José o traíram, enganaram seu pai, mentiram, venderam eles como escravos, mas até eles não entendiam absolutamente nada do que tinha se passado. Chegaram à presença anos depois, diante da presença de José, mas ainda assim eles não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo. Começaram a estranhar algumas coisas que estavam acontecendo com ele, começaram a perceber que tinha algumas coisas estranhas, diferentes. Porém, eles só entenderam a gravidade do ato que eles tinham cometido contra José e contra Deus, exatamente no momento que José resolveu revelar-se que ele era aquele irmão a quem eles tinham rejeitado. Isso tem um fato extremamente agravante, porque José era exatamente o instrumento de Deus, o instrumento que Deus havia levantado para preservar a vida deles. Lembram-se do sonho que José teve? O feixe de José crescia acima de todos eles. Exatamente aquele quem Deus levantou para alimentar o seu povo foi alvo da rejeição, foi alvo da traição,
foi alvo do desprezo por causa do seu coração invejoso. Eles rejeitaram o instrumento, aquele por meio de quem Deus haveria de alimentá-los, Deus haveria de sustentá-los. E eles só tiveram, e aqui a gente vê o objetivo de Deus de levá-los para o Egito, de levar a presença de José, para que eles entendessem claramente o tamanho da arbitrariedade que eles haviam cometido e a situação em que eles se encontravam. E aqui é onde entra. Mesmo aqueles homens rejeitando José, mesmo que aqueles homens tenham traído, mesmo que aqueles homens tenham vendido como escravos, ainda assim, por ele ser um instrumento para salvar o seu povo, um instrumento na mão de Deus, usado por Deus para salvar o seu povo, ele não agiu com indiferença para com seus irmãos. Ele reconheceu os seus irmãos, ele recebeu os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, ele alimentou os seus irmãos. Esse foi o objetivo de Deus, o principal objetivo de Deus em fazer com que aqueles homens saíssem da sua terra, fossem para o Egito e apresentassem diante da presença do seu irmão que eles haviam traído, para que eles tivessem noção, para que eles tivessem consciência para onde o coração invejoso, o coração pecaminoso deles os havia conduzido. Imagine se fosse um deles no lugar de José, o que tinha feito com os demais. Irmãos, nós podemos ver nessa história de José aqui, que Deus, ele não age com indiferença para com aquele povo qual ele fez uma aliança. E prova disso, nós vemos na pessoa de Cristo Jesus, que veio a esse mundo, que habitou no nosso lugar, que sofreu rejeição de nossa parte, que foi desprezado por nós, que foi traído por nós, que tratamos ele com toda indiferença. Mesmo assim, ele não foi indiferente com nenhum de nós, nenhum daqueles que se aproximou de Jesus, mesmo tendo seu coração carregado de rebeldia contra Deus, mesmo que rejeitando aquele que era o instrumento pelo qual Deus iria salvá-los, ainda assim Cristo Jesus não foi indiferente com eles, reconheceu cada um deles, cada um daqueles a quem Deus elegeu, escolheu e fez aliança. Jesus Cristo reconheceu cada um deles, assim como José reconheceu cada um dos seus irmãos. Não apenas Jesus Cristo reconheceu todos aqueles que Deus havia entregue em suas mãos, mas recebeu todos eles, perdoou todos os seus pecados. Irmãos, esse texto aqui, só essa partezinha aqui, ele já nos deixa uma lição tremenda. Só uma maneira de nós, seres humanos, reconhecermos o tamanho da enrascada que nós nos metemos quando nos rebelamos contra Deus, quando nós somos colocados diante da presença de Cristo Jesus. É por meio dele que nós entendemos e compreendemos o tamanho da enrascada que nós nos metemos quando nós nos rebelamos contra Deus, porque nós nos rebelamos contra Deus rejeitando aquele que Deus escolheu, elegeu para nos alimentar, para saciar a nossa fome. E por termos um coração totalmente corrompido, nós não apenas o rejeitamos, nós o traímos, nós o desprezamos. Irmãos, entende porque nós precisamos pregar a respeito de Cristo Jesus? Porque aqueles homens, mesmo fazendo tudo, mesmo aqueles irmãos de José, sabendo que eles eram o povo de Deus, sabendo que a bênção do Senhor estava sobre a vida deles, que eles eram o povo da aliança, eles estavam vivendo a sua vida e não entendiam a situação em que eles se encontravam. Eles só vieram ter uma percepção clara a respeito da situação que eles se encontravam, porque aquele homem que Deus escolheu, José,
reconheceu eles, recebeu eles e os alimentou. Eles tiveram noção exata do tamanho do problema que eles tinham. E Deus, ele não é indiferente para com o seu povo, porque se Deus fosse indiferente para conosco, sabe onde nós estaríamos hoje, nesse momento? Nós estaríamos em qualquer outro local, com exceção de estarmos na casa de Deus. Deus não é indiferente para conosco, porque um dia o seu Filho, ele veio ao nosso encontro, ele nos reconheceu como sendo o povo da aliança, aqueles com quem Deus fez uma aliança. E não somente isso, ele nos alimentou com a sua justiça. Por meio dele, por causa dele, é que nós hoje entendemos que se estamos aqui hoje de pé, celebrando, nos alegrando na sua presença, é fruto de uma aliança que Deus fez conosco. E por causa da aliança, Deus, ele não foi indiferente para conosco, ele revelou a nossa real situação, a nossa real condição. Já pensou se Deus, ele fosse indiferente para conosco? Você já imaginou? Já imaginou se Deus tratasse a cada um de nós com indiferença? Nós estaríamos vivendo nesse mundo, caminhando a passos largos para a condenação eterna, sem ter a mínima noção da nossa real condição. Só temos porque Cristo Jesus veio ao nosso encontro. Sem Ele, ou sem ser por meio dele, nenhum ser humano chegará à conclusão a respeito da sua real situação. Vai viver casando-se, dando-se em casamento, celebrando, sem saber aonde o seu coração invejoso o levou. Irmãos, isso também é um alerta para nós que estamos aqui também essa noite. Isso traz um alerta para o nosso coração, porque é possível que nós estejamos aqui, é possível, mas que nós ainda não enxergamos de uma forma clara Jesus no nosso meio. É possível que nós estejamos aqui, façamos parte desse momento de celebração, até podemos achar no nosso coração que Deus tem uma aliança conosco, mas ainda nós não enxergamos de uma forma clara e objetiva a presença de Cristo Jesus no nosso meio, e somente Cristo Jesus, uma visão clara dele, é quem pode trazer à nossa mente e ao nosso coração a nossa real condição. Isso é um alerta que nós como povo de Deus precisamos ter. O quanto nós precisamos de Cristo Jesus. Segunda coisa que mostra que Deus tem uma aliança para com o seu povo é que ele não é indiferente para com o seu povo, mas ele é totalmente responsável por aquilo que ele empenhou, por aquilo que ele jurou. Olha o que é que diz o versículo 17: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deus, o salmista,
olhando para aquele período da história do povo de Deus, ele trouxe à lembrança que Deus já de antemão, antes de levar o povo para o Egito, Deus já havia providenciado um homem que foi adiante deles. Essa ideia de adiante é que foi à frente, dá muita ideia de alguém que vai caminhando com uma batalha. Dá muita ideia daqueles exércitos onde o comandante vai à frente e ele já vai travando as lutas, aquelas lutas mais intensas, aquelas lutas mais pesadas, aquelas lutas que de fato definem a batalha. Essa é a ideia que o salmista passa aqui, que Deus, ele, por ter uma aliança com aquele povo, ele já enviou, antes de enviar aquele povo para o Egito, ele já enviou algum homem à frente deles, para já ir lutando, pelejando, batalhando, para que quando eles chegassem lá, aquele homem já tivesse trabalhado e agido em favor deles. Diz mais o texto, que não apenas ele enviou um homem adiante deles, diz que esse homem passou por uma série de situações difíceis, adversas. Escravo, foi vendido como escravo, colocaram grilhões, pulseiras de ferro, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Perceba que de antemão Deus já havia também feito uma profecia a respeito da ação, do trabalho que aquele homem que ele mandou adiante deles haveria de executar em favor daquele povo. Havia uma profecia, Deus já havia feito essa promessa, Deus já havia feito essa profecia, e aqui aquele homem, ele foi adiante deles. Na cabeça dos irmãos de José, pensavam eles que José havia ido para o Egito por causa deles. Na verdade, sim, eles foram os instrumentos na mão de Deus que enviaram, mas aquilo eles estavam apenas cumprindo a vontade de Deus, de que um homem fosse à frente deles pelejar com ele, e não foi um homem qualquer. Não foi um homem qualquer que Deus enviou. Perceba que esse homem a quem Deus enviou, antes dele cumprir aquilo que Deus havia prometido, antes de ele alimentar o seu povo, antes de ele ser usado como aquele que haveria de resgatar e salvar o seu povo da fome, ele foi provado, ele foi experimentado. Ele não chegou lá de todo jeito. Deus não colocou José lá no Egito e não. Antes de José ser usado como instrumento de Deus para alimentar o seu povo, para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo, Deus antes provou, experimentou aquele homem, para que aquele homem de fato fosse alguém apto e habilitado por Deus para realizar a obra de Deus. Irmãos, isso evidentemente que essa história aqui, ela de imediatamente, a primeira coisa que salta aos nossos olhos, sem dúvida, é que a história de José, ela é uma analogia, uma comparação da história de Cristo Jesus, porque foi Cristo Jesus a quem Deus enviou à frente do seu povo. Foi ele quem assumiu o comando, o posto de comandante da tropa de Deus. Foi ele quem travou as lutas que nós não poderíamos travar. Foi ele quem derrotou os inimigos que nós não poderíamos derrotar. É uma história que não precisa de muitos esforços para a gente perceber que José aqui, ele prefigura o Cristo que haveria de vir. Sem dúvida, as suas provações, o seu processo de humilhação, tudo que José passou, assemelha-se muito com aquilo que Cristo passou. E quando Cristo estava passando por todo aquele processo de humilhação, de perseguição, de tantas coisas, tantas oposições que ele enfrentou, ali estava sendo provado
Aquele homem estava sendo experimentado para que ficasse muito claro que ele era apto e habilitado para realizar uma obra em nosso favor. Mas aqui, se nós olharmos para a história de José, nós vamos perceber que Deus, Ele prova que tem aliança conosco, porque Ele tem com o seu povo, porque no decorrer da história, Ele também, assim como fez com José, que foi provado, que foi experimentado, e apontou com a sua vida para a obra que Cristo haveria de fazer. O povo de Deus sempre contou na história com homens que Deus levantou, que Deus provou e experimentou esse homem para que fosse um instrumento que mostrasse para o seu povo de uma forma muito clara a respeito do Messias que haveria de vir e que haveria de travar uma luta em favor do seu povo e libertar o seu povo. Nós vamos ver muitos personagens na história das Escrituras, muitos homens a quem Deus chamou, a quem Deus preparou, a quem Deus habilitou para que fosse um instrumento nas suas mãos que apontava para Cristo Jesus e para a obra que Ele realizou em favor do seu povo. E não foi só no período velho-testamentário, no período neotestamentário também Deus levantou homens a quem Ele também provou e experimentou para que fosse um instrumento nas mãos de Deus, apontando para a obra que Cristo havia realizado na cruz do Calvário em favor do seu povo. Foi por meio dele que Deus alimentou o seu povo, foi por meio de Cristo Jesus que Deus preservou o seu povo, assim como Ele fez aqui por meio de José. A igreja de Cristo Jesus, nós celebramos, nós temos convicção que Deus tem uma aliança conosco, porque Deus tem levantado homens e mulheres do nosso meio, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o Evangelho, a quem Deus tem experimentado através de lutas, através de adversidades, provado, e esses homens com a sua vida, eles têm sido um testemunho que aponta para a obra que Cristo Jesus realizou, como sendo uma obra suficiente e poderosa para resgatar o povo de Deus. Nisso nós podemos celebrar, nisso nós temos certeza que Deus tem uma aliança conosco. A narrativa que o salmista traz aqui é porque ele trouxe a lembrança e ele pôde ver através daquela história de José, que Deus tinha uma aliança com eles, porque o próprio Deus se responsabilizou em cumprir, em consumar, em executar tudo que era necessário para que aquele povo, de fato, vivesse uma aliança com o seu Deus. Por fim, o salmista, ele vai falar de ele vai tirar outra aplicação, outra lição da vida de José, que confortava ele, que fazia com que ele celebrasse, que fazia com que ele entendesse que aquela celebração era fruto de uma aliança que Deus tinha com ele. Está lá a partir do versículo 20. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Sabe por que nós temos razões de sobra para celebrar essa aliança que Deus fez conosco? Porque Deus concedeu autoridade a Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Deus concedeu autoridade a Cristo Jesus sobre a vida de cada um com quem Ele fez aliança. Não é isso que diz essa história? A história aqui de José? Perceba que o texto vai dizer que o rei, o faraó,
mandou soltá-lo e constituiu senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talento sujeitar os seus príncipes. Os príncipes aqui, todos aqueles encantadores, aqueles assessores do rei, que o rei havia chamado anteriormente, para que decifrasse os sonhos que o rei havia tido, e que nenhum deles havia conseguido decifrar do que se tratava aquele sonho. Então, como José relatou para o rei de tudo que se tratava aquele sonho, o rei, o faraó, deu a José autoridade sobre todos aqueles homens. Todos aqueles camaradas que estavam ali, agora estavam debaixo da autoridade de José. E diz mais, a seu talante. É uma palavra que não é muito comum no nosso dicionário, não, né? Mas a seu talante é que José, ele tinha a liberdade de ensinar e de cuidar de quem ele quisesse e da forma que ele quisesse. Diante de tudo que José havia feito, o rei entendeu e resolveu dar autoridade a ele, para que pegasse todas aquelas pessoas e fizesse com aquela, deu autoridade para que ele fizesse o que ele quisesse e da forma como ele quisesse, com qualquer um deles. E ele diz lá no versículo, que aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Assim como José recebeu essa autoridade do faraó e agiu com sabedoria para com seus irmãos, e teve autoridade sobre a vida dos seus irmãos, e pôde alimentar os seus irmãos. Ele poderia aqui, José poderia naquele momento, ele poderia ter destruído cada um daqueles camaradas. Rapaz, esses camaradas têm um coração perverso. Intentaram me matar, venderam-me como escravo, enganaram meu pai, mentiram para meu pai. Esses camaradas aqui, ele tinha autoridade para fulminar todos aqueles homens. Foi a autoridade que o próprio faraó deu. Se ele tivesse fulminado todos aqueles homens, estava fulminado. Sabe o que quer dizer isso, meus queridos? Que Cristo Jesus, Ele tem toda a autoridade sobre a vida de cada um ser humano que está na face da terra, para fazer, de acordo com a sua vontade, aquilo que Ele bem quiser. E se Ele pegasse e destruísse todos nós, nenhum de nós poderíamos o reputar por injusto. Nenhum de nós poderíamos cobrar nada absolutamente da parte dele. Sabe por quê? Porque nós o rejeitamos, nós o desprezamos, nós o ignoramos. Nós tratamos ele como o pior dos habitantes aqui da terra. Se ele tinha toda a autoridade para fulminar cada um de nós, sabe por que ele não fez isso? Ele não fez isso pela razão que nos trouxe aqui essa noite para celebrar. Porque Deus tem uma aliança conosco. E por causa dessa aliança, Ele revelou, assim como revelou aos seus irmãos, assim como José revelou aos seus irmãos sabedoria, assim como José alimentou os seus irmãos, porque se vocês lembrarem, a profecia não era apenas alimentar, Ele nos alimentou com a sua justiça, mas Ele trouxe luz sobre a vida dos seus irmãos. Os irmãos de José, a partir daquele momento, eles entenderam que Deus tinha uma aliança com eles.
Eles já haviam sido falado a respeito disso por meio do seu pai Jacó, mas eles foram entender quando José tratou com eles com sabedoria, manifestou sabedoria no meio deles. E foi isso que Cristo Jesus fez com cada um de nós. Por causa dessa aliança, Ele revelou sabedoria a cada um de nós. Hoje nós sabemos quem é Cristo Jesus. Hoje nós sabemos quem nós somos. Hoje nós sabemos o que Ele fez por nós. A sabedoria de Deus oculta, ela foi revelada em Cristo Jesus, e Ele, por graça e misericórdia, nos alcançou com a sua sabedoria. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus, a respeito da vida eterna, a respeito de quem somos, a respeito da nossa vida como um todo, que nos habilita a termos uma visão cristocêntrica, ou uma cosmovisão cristã de mundo, é fruto daquele que tem autoridade sobre as nossas vidas, para revelar a cada um de nós os desígnios de Deus, a aliança que Deus tem conosco. Irmãos, é importante que nós olhemos para a nossa vida, que nós quando estivermos aqui celebrando o nosso Senhor, o nosso Salvador, que junto com a nossa celebração, venha à nossa lembrança tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Nós precisamos lembrar das maravilhas, das obras que Deus fez em favor do seu povo, para que nós enxergamos que essa celebração aqui, nós estamos celebrando uma aliança que Deus fez conosco e consumou por meio de Cristo Jesus. Ele, com a autoridade que veio do Pai, tem derramado sobre a sua igreja essa sabedoria, para que a nossa adoração, para que a nossa celebração não seja algo sem sentido, algo sem sabedoria, sem entendimento. Nós precisamos saber o que estamos celebrando e a quem nós estamos celebrando e por que nós estamos celebrando. E nós vamos fazer isso a partir do momento que nós começarmos a trazer à memória, à lembrança, tudo aquilo que o nosso Salvador, Cristo Jesus, fez em nosso favor. Quando nós sabermos que mesmo tratando Ele com inimizade, com traição, com rebeldia, com inveja, ainda assim, Ele não foi indiferente, Ele nos recebeu. A ceia do Senhor, uma vez por mês, nós comemoramos a ceia do Senhor. E ali é um evento que nós fazemos para trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo Jesus. Nós precisamos trazer à memória. A nossa vida, ela tem que ser, como igreja, ela tem que ser uma narrativa, uma explicação, uma exposição da obra que Cristo Jesus fez em favor do seu povo. A nossa celebração, ela deve ser carregada, ela deve ser recheada da obra de Cristo Jesus e daquilo que Ele fez em nosso favor. Essa é a narrativa que o salmista está fazendo aqui, em um momento bem posterior à vinda de José. Nele, em Cristo, por meio do seu Espírito, que ilumina a nossa mente, nós somos conduzidos a ter um relacionamento pactual com Deus, que alegra o nosso coração. Que mesmo as lutas das mais difíceis, como foi a fome que esse povo passou aqui, tem um propósito de abrir os nossos olhos para entender que Deus não é indiferente conosco, porque se Deus fosse indiferente, Ele deixava a gente levar a nossa vida do jeito que cada um de nós, do jeito que o nosso coração é inclinado, conforme os desejos pecaminosos do nosso coração. Irmãos, a minha oração é que nós, não apenas um momento de celebração, mas sem dúvida que como aqui é um momento de celebração,
Que Deus nos instrua, por meio da sua palavra, a termos um entendimento claro, por que nós estamos celebrando, a quem nós estamos celebrando, e para onde essa celebração nos projeta. E nós podemos fazer isso, porque nós temos a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, o Evangelho, nós o temos. Que Deus nos capacite a viver esse Evangelho, narrando as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou entregue às nossas vãs loucuras, aos vãos desígnios do nosso coração, aos desejos carnais da nossa alma. O Senhor se revelou no nosso meio, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, o Senhor nos alimentou com a tua justiça, para que a nossa história fosse uma narrativa de um Deus que faz aliança com o povo, de um Deus que resgata um povo, de um Deus que reveste o seu povo com a sabedoria que veio do alto, sabedoria essa revelada em Cristo Jesus, no seu Evangelho e na sua cruz. Pai bendito, nós te louvamos, porque nós, quando nos reunimos para celebrar o teu nome, nós temos a convicção de que o Senhor, mesmo em meio a uma geração tão caótica, mesmo em meio a uma geração tão idólatra, o Senhor tem levantado servos teus, pessoas em nosso meio, que tem sido um testemunho vivo dessa narrativa de um Deus que fez aliança com o povo. É em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai que nós assim te bendizemos por tudo. Amém.